Tudo certinho, meus amados? Maravilha! Pessoal, comentei com vocês no vídeo introdutório, nossa segunda semana de ensino remoto está começando, ok? Espero que estejam todos bem e espero que a gente em breve possa nos ver, né, ok? Meus amados, é o seguinte, eu comentei com vocês inicialmente que a grande questão dessa aula é que a gente começa a tratar de assuntos um pouco mais recentes, né? Assuntos relacionados à atomística um pouco mais recentes. Então a gente deixa para trás os modelos de Bohr, Sommerfeld, por aí vai, e começa a tratar agora do átomo na mecânica quântica, né? Então a gente vai entender por que aqueles modelos ficaram obsoletos, tá? E vamos entender como que a mecânica quântica, que é uma ciência aí nova para a maioria de vocês, se encarregou de explicar as novas propriedades atômicas descobertas, ok? Pessoal, de novo, esse tema ele é um pouquinho mais complexo do que os temas anteriores, ok? Vocês vão perceber. Usem bastante o fórum de dúvidas, usem bastante a nossa live para tirar dúvidas, ok? Pessoal, se precisar de qualquer tipo de coisa, não se acanhe em pedir, ok? Meus amados, é o seguinte, a primeira coisa é entender o que é a mecânica quântica e o que ela estuda, né? Então, assim, a mecânica quântica é um ramo, tanto da física quanto da química, que se encarrega de estudar partículas atômicas e partículas menores que o átomo, que a gente chama de subatômicas, ok? Então, assim, para que há esse estudo? Esse estudo ele é muito interessante para o desenvolvimento não só da área química, mas também da área bioquímica, da área farmacêutica, da área de física, tanto nuclear quanto na área de física astronômica e por aí vai. Então, assim, ele é bastante importante no geral, ok? Pessoal, eu coloco aqui para vocês um experimento chamado experimento de dupla fenda, ou experimento de Thomas-Young. Esse experimento você consegue acessar através desse link aqui nos slides, tá? E como é que funciona esse experimento? Thomas-Young basicamente lançou um feixe de elétrons contra uma dupla fenda, né? Então eu tenho duas fendas aqui simultâneas, e houve a percepção de que o elétron ele não se comportava o tempo inteiro como partícula. Em alguns momentos ele se comportava como uma onda, ok? O que eu quero dizer com isso? Em alguns momentos ele possuía massa, ele possuía um local bem definido no espaço, comportamento de partícula, de matéria, ok? Em outros momentos não. Ele não possuía um lugar bem específico, era difícil encontrar a posição dele, a velocidade, isso já é um comportamento de onda, ok? Percebam o seguinte, esses comportamentos são comportamentos associados à mesma partícula, ao elétron, né? E aí a gente começa a falar um pouco sobre um conceito chamado princípio de dualidade de de Broglie, ok? Então, a partir desse experimento de Thomas Young, o que o de Broglie, que era um outro físico, acabou percebendo? Ele percebeu o seguinte, o elétron, pessoal, em alguns momentos do tempo ele se comporta como matéria, que a gente chama de partícula, ok? Então lembrem-se, o termo partícula é um termo que a gente usa para falar de uma pequena quantidade de matéria, tá? Em outros momentos, esse elétron se comportava como onda, né? Mas o comportamento de onda e de partícula em nenhum momento era simultâneo. Então, como que de Broglie redesenhou o modelo atômico? Ele redesenhou dessa forma. Em alguns momentos, o elétron tinha essa trajetória aqui, essa trajetória de partícula em volta do núcleo, mas em outros momentos ele descrevia uma trajetória de onda. Tá? Onda eletromagnética, por exemplo, né? Para quem não está conseguindo associar aí com a ideia de ondas, ok? Mas percebam que esse comportamento não acontecia ao mesmo tempo, ok? Do princípio da dualidade de de Broglie, a gente chega no princípio da incerteza de Heisenberg, tá? E aí o princípio da incerteza de Heisenberg diz para a gente o seguinte, eu não consigo ao mesmo tempo te falar onde o elétron está e qual é a velocidade dele. Ou eu falo para você com muita precisão a velocidade dele, mas não falo onde ele está, ou eu falo para você onde ele está, mas não consigo determinar se ele está rápido, devagar e por aí vai, ok? Então, segundo Heisenberg, é impossível determinar de maneira simultânea e com grande precisão a posição, que é o local do elétron, e a velocidade dele, ok? Pessoal, no livro de vocês, na página 3, existe uma analogia que se faz, que é o seguinte,
Imagina que você tem um cavalo numa sala, você coloca nesse cavalo, nas patas dele, você coloca algum artefato de borracha para que o barulho não seja tão grande, ok? E você coloca uma pessoa vendada nessa sala. Você coloca essa pessoa vendada para atacar bolas de borracha nesse cavalo a fim de achá-lo. O que vai acontecer? O barulho desse cavalo vai indicar para a pessoa onde há a probabilidade do cavalo estar. Porém, ele pode não estar mais ali, por quê? Ele pode ter caminhado para outro local. Então, essa pessoa não consegue determinar, ao mesmo tempo, a posição e a velocidade do cavalo, ok? Então, é uma ideia para a gente conseguir entender o princípio de Heisenberg, tá? Percebam que quanto mais informação eu tenho no gráfico de velocidade, menos informação eu tenho no gráfico de posição e vice-versa, ok? Meus amados, para a gente finalizar essa primeira parte aqui, 2 pontos principais. O primeiro é uma equação chamada equação de Schrödinger, tá? Essa equação, ela descreve para a gente a probabilidade de você encontrar o elétron numa certa região, ok? E essa probabilidade está associada com a transição de um estado para o outro, tá? Então, assim, percebam que agora na mecânica quântica, a gente não fala mais o elétron está num local, a gente fala provavelmente o elétron pode estar num certo local do átomo, tá? O que seria a ideia de orbital atômico em cima dessa ideia da equação de Schrödinger? Seria mais ou menos o seguinte: eu tenho uma posição, uma região do espaço onde o elétron tem maior possibilidade de estar. Isso não indica que o elétron está naquele lugar, mas indica que há grandes chances do elétron estar ali, ok? Pessoal, um exemplo que a gente pode associar com o orbital atômico é o exemplo de um vagalume. Então, assim, à noite, você não consegue ver o vagalume, mas você vê a luz que ele emite, né? Vamos supor que você tire diversas fotografias de um lugar do espaço, ok? E tenha isso aqui, ó. Você conseguiu isso aqui, nas suas diversas fotografias. Essa região circulada aqui é o orbital do vagalume. O que isso quer dizer? Nessa região, eu tenho uma grande possibilidade de encontrar o vagalume. Porém, eu posso encontrar o vagalume fora dela. Essa é a ideia de orbital atômico. Dentro do orbital, eu tenho uma grande chance de encontrar o elétron. Porém, eu posso encontrar o elétron fora dele. Beleza? Até o próximo vídeo, galera!